a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, começando no verso 1, diz: Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram estas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe para que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos na Tua Palavra. E nós rogamos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Letra. Fala ao nosso coração, Senhor. Trabalha os nossos corações, realiza as Tuas obras e glorifica o Teu próprio nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Esse acontecimento está registrado também em Mateus e em Lucas, mas Marcos traz uma descrição mais completa deste homem que foi vítima da maldade dos demônios, como também foi vítima da indiferença das pessoas e também vítima da impotência das pessoas para ajudá-lo. O que Marcos relata aqui é um verdadeiro quadro de horror, né? Quando a gente olha toda essa descrição aqui que aconteceu. A possessão de um corpo de um ser humano por um demônio era algo muito real, muito verdadeiro nos dias do ministério do Senhor Jesus sobre esta terra. A gente vê nas Escrituras vários relatos de pessoas que foram possuídas por demônios.
Mas ao mesmo tempo, as Escrituras sempre vão mostrar o Senhor Jesus manifestando o seu completo domínio sobre o príncipe deste mundo. Nós contemplamos como que Satanás, o grande inimigo de nossas almas, é completamente vencido por alguém que é muito maior do que ele, alguém muito mais poderoso, alguém que verdadeiramente é soberano sobre todas as coisas. Mas nos dias de hoje, muitos tentam negar, a possessão demoníaca e dizem que são coisas naturais. Muitos dizem que não houve nada de extraordinário neste acontecimento, que na verdade este homem era um lunático, este homem sofria de alucinação. Outros dizem que era uma crise de epilepsia, mas sempre negando as coisas espirituais. Mas os fatos que são aqui detalhados são totalmente inexplicáveis quando alguém não crê e tenta negar a possessão demoníaca. A gente sabe, é verdade, existem muitas manifestações lunáticas, muitas alucinações, as pessoas fazem coisas aí que a sua mente imagina, A gente sabe que existe sim crises de epilepsia, mas quando a gente olha para essas coisas, não são causas que podem contaminar ou atingir outras pessoas, não podem ser transmitidas para outras pessoas, como no caso aqui foram transmitidas para aquela manada de porcos. Como que, ao negar os fatos extraordinários que estão relatados aqui, como que a gente pode explicar que depois de Jesus dar uma ordem para os demônios, aquele homem estava completamente liberto? E como explicar que aquela manada de mais de 2.000 porcos se precipitaram ali no despenhadeiro e caíram no mar e todos ali morreram? Como que se explica isto se a gente negar os fatos espirituais? Então a gente chega à conclusão que esse raciocínio, de tentar negar as coisas que acontecem no mundo espiritual, não passam de muita incredulidade. E na verdade, queridos, há muitas coisas que a gente não consegue de fato explicar nos assuntos espirituais, tanto com relação a Deus, quanto com relação ao inimigo de nossas almas. Há muitas coisas que a gente não tem como explicar, mas nem por isso essas coisas deixam de ser uma realidade. Agora, um fato muito interessante, ainda falando sobre como as pessoas tentam negar estas coisas, é que o próprio diabo, hoje, ele não quer ser visto. E a gente então até percebe que não existe tantas manifestações de pessoas possuídas por demônios como acontecia em tempos passados. O diabo tenta se esconder. Por quê? Porque a incredulidade a respeito de Satanás, a respeito do inferno, leva as pessoas também a uma incredulidade a respeito de Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa que negava a existência do inferno, negava a existência de Satanás, e ela disse assim para mim: eu já fui como você, e eu vivia com medo de fazer algo errado e ir para o inferno, mas agora, como eu sei que o inferno não existe, eu não tenho mais medo de nada. Então eu não preciso temer a Deus, porque Deus não pode fazer nada. Na verdade, Deus nem existe, não existe diabo, não existe Deus, não existe nada disso. Não existe um mundo espiritual. A gente vive neste mundo, faz o que bem entende, um dia a gente morre e tudo acaba. Então, na verdade, o próprio diabo
quer que as pessoas neguem a sua existência, porque isso dá abertura para negar a existência de Deus. Mas esses versos, queridos, mostram muito claramente aqui a terrível condição de uma pessoa que está sob o domínio do diabo. O texto mostra que aquele homem estava sob completo domínio de Satanás, tanto no seu corpo como na sua alma, E todas as suas ações, todas as coisas que ele fazia geravam um grande problema, não só para si mesmo, mas para todos os que viviam ao seu derredor. A capacidade mental deste homem estava debaixo de uma orientação de uma legião de demônios. E a sua força física estava muito aumentada por causa desses demônios, E isso vinha causando destruição tanto da sua própria vida, pois o texto diz que ele se machucava com pedras, como ele punha em risco qualquer pessoa que se aproximava dele. E aqui então, queridos, a gente vai ver a crueldade, a malignidade de Satanás sobre os homens, como se manifesta na miserável condição deste homem. Este homem que tinha sido invadido por essa legião de demônios. Então o texto mostra aqui claramente que esse homem morava nos sepulcros, E o texto diz, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. E é interessante, por que os demônios levam este homem para o sepulcro? Porque no Velho Testamento, qualquer contato com algo da morte, seja um corpo ou uma sepultura, tornava a pessoa imunda, impura, imunda. Então a gente começa a ver o propósito do diabo, tornar as pessoas imundas, tornar as pessoas impuras. E o texto ainda diz que noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Esse homem estava num estado em que ele não tinha sossego nenhum, dia e noite, E esse, querido, tem sido o estado no qual o diabo tem levado qualquer pessoa que lhe dá este direito. Veja, não é que o diabo tem direito sobre as pessoas, mas as pessoas dão a ele o direito de possuí-las, de dirigir suas vidas. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai entender que o plano de Satanás realmente é impor aos seres humanos uma extrema miséria, tanto no corpo como na mente. Na verdade, o diabo ele não é tão esperto quanto ele realmente pensa que é, porque tudo que ele faz está mostrando o que vai ser o inferno, toda essa miséria, todo este sofrimento, e numa escala muito pior do que tudo isto. Como eu disse, atualmente esses casos de possessão demoníaca são mais raros, Mas apesar disso, nós não podemos esquecer que Satanás está continuamente exercendo um terrível poder sobre as mentes e os corações das pessoas. Numa tentativa de não se expor tanto para que as pessoas corram para Deus, ele não possui tanto o corpo das pessoas, mas ele procura exercer um completo domínio na mente e nos corações das pessoas. Ele tem posicionado muitas pessoas que lhe dão este direito, esta autoridade sobre eles, a praticar hábitos de vida que levam as pessoas a desonrar tanto suas vidas como a vida de seus semelhantes. Ele leva pessoas a destruir suas próprias vidas e a destruir a vida de outras pessoas ao seu derredor.
Basta você ligar a sua televisão e você vai ver como o diabo tem dominado sobre muitas pessoas, levando as pessoas a todo tipo de vício. Essa semana saiu uma reportagem sobre as pessoas que recebem o auxílio do governo, o Bolsa Família. E sabe o que as pessoas fazem com esse dinheiro? Jogam. O valor que o Banco Central mostrou é algo impressionante. As pessoas deixam de comer, deixam de se alimentar, deixam de pagar suas contas para investir em jogos. Pessoas que têm suas mentes dominadas pelo fascínio das riquezas, querem ficar ricos da noite para o dia. Isso tem sido um vício que tem destruído muitos lares. Mas não só isso, são muitos vícios, né, que incentivam as pessoas a várias extravagâncias, que faz com que as pessoas abandonem o convívio decente do seu lar, da influência de pessoas, de famílias, de amigos. Satanás tem levado as pessoas aos mais vis hábitos de impiedade, levando as pessoas a pensar que elas podem fazer o que elas bem entendem, sem dar satisfação para ninguém. E a gente vai vendo aí com um grande número de pessoas que vão se tornando completamente inúteis para suas famílias, para a sociedade, para a igreja. São pessoas que estão vivas, mas parece que estão mortas, não produzem nada de bom. Infelizmente, queridos, são muitos casos em que Satanás parece possuir completamente a mente, né? A alma das pessoas, a mente, a vontade, as emoções das pessoas. É um quadro terrível quando a gente olha ao nosso derredor e vê o que Satanás está fazendo com os nossos jovens. Jovens que se drogam ao ponto de perderem tudo. A gente vê as pessoas abraçando todo tipo de coisa repugnante. A gente vai vendo a maldade, a violência aumentando a cada dia. Hoje, uma pessoa parece que tem prazer em judiar de outras pessoas, em maltratar. A gente vê a crueldade dos crimes que são praticados. Hoje um homicídio não é só uma questão de vai lá porque quer roubar uma coisa e dar um tiro numa pessoa. Não, eles amarram a pessoa, eles põem fogo, eles fazem misérias. A crueldade está aumentando cada dia mais, levando as coisas a um nível que a gente fala, onde este mundo vai parar? Então a gente percebe a crueldade de Satanás dominando a mente e o coração das pessoas. Olhando para esse texto aí, a gente ainda vai ver o poder de Satanás. Quando Jesus pergunta, e Jesus faz a pergunta não porque ele quer conversar com o diabo, mas ele está mostrando uma realidade do que acontece. E Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo com aquele homem, mas ele pergunta, qual é o teu nome? E o demônio então responde que o meu nome é Legião porque somos muitos. O muitos aqui, queridos, se a gente olhar o que era uma legião do exército romano, era um grupo de pessoas de entre 5.000 e 6.000 soldados. Isso era uma legião romana. Então esse homem estava possuído por
entre 5.000 a 6.000 demônios agindo na vida daquele homem. Provavelmente não dá para a gente ter uma ideia, né, do número de demônios, da sutileza e das atividades dos demônios neste mundo. Satanás, como um rei, ele conduz um grande exército de espíritos que são subordinados a ele para satisfazer a vontade de Satanás, e a vontade dele é destruir toda a humanidade. E por que ele quer destruir a humanidade? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é isso que ele quer destruir, a imagem de Deus no ser humano. É por isso que muitas vezes a gente diz assim, os homens parecem verdadeiros animais, quando na verdade o homem foi criado diferente de todos os animais. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás quer roubar isto da humanidade. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Mas é um exército invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver a quantidade de demônios que estão ao nosso redor. Quando a gente está andando pela rua, até mesmo aqui dentro, não existe um anjo lá na porta impedindo demônios de entrarem neste lugar. E é por isso que a gente vê tanta igreja bagunçada, que nem mais parece igreja. Mas a gente percebe ainda nesse texto a malícia do diabo. Quando Jesus manda que aquele espírito impuro saísse daquele homem, ele pede para que Jesus permita que eles entrem nos porcos. Eles não queriam sair daquela região, como eles pedem para Jesus, não nos mande para fora desta região, porque uma vez que eles saíssem daquele homem, eles queriam continuar praticando suas maldades. E então eles pedem para entrar nos porcos, e o que eles fazem? Eles acabam com toda aquela manada de porcos. Então, queridos, a gente percebe que a autêntica característica de Satanás é destruir. Em Apocalipse 9:11 ele é chamado de o destruidor. E como eu disse, ele quer destruir a imagem de Deus no homem, ele quer destruir toda a beleza da criação do Senhor. A gente está falando aqui sobre o que Satanás faz, né? A crueldade, o poder e a maldade dele. A gente deve acrescentar aqui, queridos, que não nos convém, né, escarnecer do diabo. A Bíblia nos ensina o quê? Que nós precisamos sim perceber, né, a presença, o poder desse terrível adversário espiritual, e essa percepção deve nos levar com empenho a uma vida de oração. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem, lá em Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus diz que nós devemos orar da seguinte maneira: e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, isto é, livra-nos do maligno, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Tiago também nos ensina lá no capítulo 4, verso 7 de sua carta: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, queridos, o que a Bíblia está nos ensinando aqui. A Bíblia está mostrando,
como eu disse, a crueldade, o poder e a malícia de Satanás. Mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra o poder e a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo a Bíblia mostra a nossa responsabilidade, que nós precisamos nos achegar a Deus, nos sujeitar a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus princípios, amar a sua verdade, porque esta é a forma de nós resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Dá para entender isso, querido? Porque o que o texto aqui vai nos mostrar, que Satanás sim é muito cruel, é muito poderoso e é muito malicioso. Mas acima de tudo nós vamos ver nesse texto o poder e autoridade de Jesus, que é completo, né? Jesus é Senhor absoluto sobre todas as coisas e sobre Satanás. A gente vê isso, querido, na atitude dos espíritos imundos aqui. O texto nos diz: ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E Mateus faz um acréscimo, né? Que os demônios dizem: não me atormentes antes do tempo devido. Satanás sabe que ele vai ter um fim logo logo. E os demônios estão dizendo: ainda não é o tempo. Então por que o Senhor já veio aqui? Mas é interessante, queridos, porque o texto diz que aquele homem, e não era o homem, mas os demônios que estavam levando aquele homem a agir daquelas maneiras, também levar este homem a se prostrar diante do Senhor Jesus. O verbo usado aqui significa que os demônios prestaram reverência a Jesus. Eles renderam adoração a Jesus. O termo usado aqui é que eles chegaram a beijar os pés de Jesus. E ao se prostrar, reconhecendo quem era Jesus, a autoridade, a soberania de Jesus, eles dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho do Deus Altíssimo estava mostrando que Jesus transcende a todos os deuses criados pelos homens e pelo próprio diabo. Satanás estava dizendo: Jesus, tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Não há ninguém semelhante a ti, não há Deus que seja como tu és. É impressionante isso, queridos. Porque antes do barquinho atracar aqui, como o nosso texto começou dizendo, chegaram então ao outro lado, e assim que Jesus saiu do barco, o demônio veio. Durante aquele trajeto, o que aconteceu? Uma grande tempestade, onde os discípulos pensaram que iam morrer. Acordaram Jesus, que dormia ali no barco, e disseram: o Senhor não se incomoda que nós vamos morrer? Então Jesus se levanta, dá uma ordem, aquela grande tempestade passa, há uma grande calmaria, e os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é este? Olha só, os discípulos perguntam: quem é este? E essa legião de demônios responde: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Deus soberano sobre todas as coisas. Enquanto hoje muitos tentam negar a divindade de Jesus, os demônios confessam
que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que eles não só confessam, mas eles estremecem diante do Senhor. A gente vai perceber aqui, queridos, o poder e a autoridade do Senhor Jesus, quando Jesus diz para esses espíritos: sai deste homem, espírito imundo. E o que acontece? Eles têm que obedecer. A gente percebe ainda o poder, a autoridade e a soberania do Senhor Jesus, quando os demônios pedem para Jesus: se nos expulsa, então nos mande para entrar nessa manada de porcos. Sabe o que os diabos estão falando aqui, queridos? A gente não pode fazer nada se o Senhor não autorizar. O Senhor está mandando a gente sair, a gente tem que sair. A gente quer entrar naqueles porcos, mas a gente não pode fazer isso se o Senhor não permitir. O diabo não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. E quando eles foram expulsos então da vida daquele homem, os espíritos malignos pediram ainda para Jesus que não os enviasse para fora daquela região. A outra, em Mateus, fala sobre o abismo: não nos envie para o abismo. O que eles estavam pedindo para Jesus é que eles não fossem já levados para a punição eterna que eles sabem que vão ter. Quando eles dizem para Jesus: antes do tempo, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo, o Senhor veio para nos punir antes do tempo já determinado. Então eles sabem que eles vão para o abismo eterno. Mas além de tudo isso, queridos, a gente percebe o poder e a autoridade do Senhor Jesus, olhando para aquele homem que agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Então tudo isso mostra claramente que alguém muito maior, alguém muito superior a Satanás estava ali. E por mais que Satanás seja cruel, por mais que ele tenha poder, por mais que ele seja maligno, está alguém presente que é muito maior que ele, que pode anular toda a crueldade dele, anular todo o poder dele e anular toda a maldade dele. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: livra-nos, porque só Ele pode nos livrar do maligno. Por mais numerosas que sejam as hostes do inferno, existe alguém que pode dar ordem a todos eles. E essa verdade, queridos, então está repleta de consolação para os verdadeiros cristãos. Como dizia o salmista: o que pode me fazer o homem? Ninguém pode fazer nada contra nós, fora do plano eterno de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, nós que vivemos neste mundo repleto de dificuldades, repleto de armadilhas, e sabendo que em nós mesmos nós somos fracos, estamos cercados por nossas próprias debilidades, e muitas vezes a gente fica assustado com tudo o que está acontecendo ao nosso derredor. Mas então precisamos nos lembrar que nós temos um amigo sempre presente conosco, que é todo poderoso. E o escritor aos Hebreus diz no capítulo 7, verso 25, que Ele pode nos salvar perfeitamente. Não há nada que fuja ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus então demonstrou o seu poder contra Satanás enquanto estava nesta terra como homem.
E a Bíblia diz que ele triunfou gloriosamente sobre Satanás na cruz do Calvário. E hoje, queridos, a Bíblia diz que Jesus vive em triunfo sobre Satanás em nossos corações, pois ele intercede por nós para que a nossa fé não desfaleça. E sabe, queridos, Satanás nunca terá permissão para nos tirar das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versos 27 e 29, o Senhor Jesus disse: estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Você não precisa ter medo, porque o Senhor está segurando com mão forte, e ninguém pode tirar você da mão do Senhor. E em Romanos capítulo 16, verso 20, queridos, a Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E então chegará aquele glorioso dia em que Jesus triunfará sobre Satanás de uma forma total e completa, quando ele retornar para buscar a sua igreja e lançar o diabo para todo sempre no abismo eterno. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e o segue. Satanás pode até, como usando o que ele fez com Jesus, registrado lá em Gênesis, pode até machucar o calcanhar, e você dá uma mancada, mas jamais Satanás terá vitória sobre a sua vida. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por causa do amor de Jesus por nós. Mas a grande verdade, queridos, é que Satanás continua reinando e governando o coração de todos aqueles que a Bíblia chama de filhos da desobediência. Isso é, aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus. Então Satanás continua sendo o rei sobre essas pessoas. Dá para entender isso? Mas vamos ver aqui, queridos, o que o texto ainda nos mostra, essa maravilhosa transformação que Jesus faz na vida daqueles que um dia foram escravos de Satanás. O texto nos diz: quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E Lucas acrescenta que este homem estava assentado aos pés de Jesus. Ele não estava simplesmente sentado, mas ele estava sentado aos pés do Senhor Jesus. E aqui a gente vê aquilo que Paulo diz, que Cristo faz nova todas as coisas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A gente vê aqui, queridos, o poder do Senhor através da libertação realizada na vida deste homem. E a gente entende que para Cristo nada é impossível. Apesar dessa maravilhosa mudança que a gente nota na vida deste homem, que o texto mostra, começa mostrando o que ele era. Um homem que andava dia e noite, se machucando, perturbando, gritando. De repente ele está ali sentado, está quieto, está vestido. Mas a gente pode afirmar com toda propriedade que a mudança mais maravilhosa ocorre quando uma pessoa nasce de novo. Quando ela é arrancada do império das trevas e transportado para o reino do amor de Deus. E pensando nisto, querido, a gente pode afirmar com toda certeza que ninguém está em seu estado de perfeito juízo enquanto não se converter ao Senhor.
toda prática pecaminosa, de alguma forma mostra a insanidade mental e moral das pessoas. Uma pessoa, de acordo com a gente pode observar aqui, nunca está num lugar adequado, enquanto ela não estiver assentada aos pés do Senhor Jesus. E a gente já entendeu aqui por outras pregações o que é estar assentado aos pés do Senhor Jesus. É recebendo dele o ensinamento, a direção para o dia a dia. E a gente pode pensar aqui que ninguém está perfeitamente vestido enquanto não estiver revestido de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo nos ensina, a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus. E a gente pode afirmar com toda a convicção, que conversão a Deus é ser liberto da escravidão do diabo. Ser convertido a Deus é ser milagrosamente restaurado a um homem em seu perfeito juízo. A verdadeira conversão é a libertação de uma alma do reino de Satanás para viver intensamente no reino de Deus. Amém? Mas continuando aqui no nosso texto, a gente vai perceber que os homens daquela cidade, os gerazenos, fazem um pedido para Jesus e Jesus atende o pedido deles. O verso 17 diz: então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus entrou no barco para sair daquela região. E a grande pergunta que fica aqui: aquele homem, possuído por uma legião de demônios, era um grande problema para aquela cidade. As pessoas viviam com medo. Agora esse homem está em perfeito juízo, sentado, vestido. E eles sabem que Jesus fez isto. Mas eles chegam para Jesus e pedem para Jesus ir embora. Por quê? Porque eles se tornaram inimigos de nosso Senhor Jesus e desprezaram a própria necessidade deles de misericórdia. Porque eles fecharam as portas da cidade para o Senhor. E existe somente uma resposta: eles amavam este mundo e as coisas deste mundo, e estavam determinados a não desistir de viver segundo os seus próprios desejos. Na verdade, a consciência destes homens mostrava claramente para eles que eles não podiam receber o Senhor entre eles e continuarem no pecado. Eles amavam mais o pecado e então resolveram permanecer no pecado. Eles olharam para Jesus e via que em Jesus havia algo que não combinava com eles: santidade. Eles entendiam que se eles aceitassem Jesus ali, as coisas teriam que mudar. Mas eles não queriam mudar. Eles queriam continuar no velho caminho, permanecendo nas suas escolhas. Para eles, as coisas materiais, e até mesmo os animais, os porcos que morreram ali, eram mais importantes do que vidas humanas. Os interesses materiais estavam acima de suas necessidades espirituais. É impressionante, queridos, como pessoas gastam tanto dinheiro. E eu quero falar aqui com os cristãos que gastam tanto dinheiro para satisfazer desejos do seu coração, e eu não estou dizendo que é errado,
mas não gastam um centavo para comprar um livro que pode santificar a sua vida. Não é impressionante isto? E a gente percebe que esses homens que rejeitaram a Jesus estavam mais interessados em coisas materiais do que nas coisas espirituais. E aí a outra grande pergunta que fica é: por que Jesus atendeu o pedido desses homens e se retirou do meio deles? Jesus fez isto como uma forma de julgamento, para testificar a gravidade do pecado daqueles homens. Jesus atendeu o pedido deles de sair daquela cidade para mostrar a impiedade daqueles que voluntariamente rejeitam a verdade do Evangelho. E essa lição, queridos, serve para nós. Porque lá em Apocalipse, Jesus escreve para a igreja de Laodiceia e diz claramente que se eles não se arrependessem dos seus pecados, se eles não voltassem ao primeiro amor, Jesus disse: eu vou remover o candeeiro de vocês, eu vou tirar a luz de vocês. Pessoas que voluntariamente rejeitam a verdade do Evangelho, sabem o que a Bíblia diz, mas vivem de forma diferente, porque querem continuar vivendo de forma diferente do que a Bíblia diz, porque não querem se sujeitar à palavra de Deus. Esta luz pode ser retirada deles. Aconteceu isso com Israel, quando a luz no templo se apagou. Jesus está mostrando: se vocês não me querem, tudo bem, eu deixo vocês. A Bíblia nos mostra, querido, que o Senhor é longânimo, é uma paciência que extrapola, né? A Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. A gente vê os vários convites que são oferecidos para as pessoas, mas a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque se os homens persistem em rejeitar o conselho de Deus, a Bíblia não mostra em nenhum lugar que Deus vai fazer essas pessoas aceitarem. As pessoas que recebem a mensagem do Evangelho, mas se recusam a obedecer, devem estar preparadas para serem deixadas pelo Senhor. Neste momento em que nós vivemos, queridos, são milhares e milhares de pessoas que estão na mesma situação dos gerazenos, quando disseram para Jesus: retira-te de nós. E eu sempre lembro quando houve aquela matança numa escola onde várias crianças foram mortas por um louco que invadiu a escola e com armas de fogo matou muitas crianças. E alguém perguntou: onde Deus está? Onde Deus estava quando isso aconteceu? E a filha de Billy Graham respondeu: vocês expulsaram Deus das escolas. Vocês proibiram a leitura da Bíblia nas escolas. Vocês proibiram a oração nas escolas. Vocês proibiram falar do Senhor nas escolas. E agora vocês perguntam: onde Ele está? Ele fez o que vocês queriam, Ele se retirou. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: onde Deus está? Se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? E a resposta é: porque vocês pediram para Ele sair. Eu vi um relato, não sei se é verdadeiro, se realmente é verídico, mas a filha de uma cristã se envolveu com más companhias. E um dia ela ia sair com seus amigos para beber, para bagunçar, e a mãe pediu para que ela não fosse, mas ela disse: eu vou.
E quando ela estava entrando no carro, a mãe disse: que o Senhor te acompanhe. E ela disse: só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro ele não cabe. E aquele carro se envolveu num acidente e todos aqueles jovens morreram. E diz que quando abriram o porta-mala daquele carro, completamente destroçado, havia uma bandeja de ovos completamente intactos. Deus estava no porta-mala. As pessoas pediram para Jesus: retira-te do nosso meio. Ele entrou no barco e foi embora. A gente precisa tomar cuidado, queridos, para que por meio da nossa indiferença, da nossa falta de atenção e até mesmo do nosso amor a este mundo, a gente não acabe fechando as portas para o nosso Senhor Jesus e Ele acabe se retirando do nosso meio. De todos os pecados, esse é o mais terrível. Na verdade, esse é a origem de todos os pecados. É rejeitar o Senhor. E não existe condenação pior do que ser abandonado pelo Senhor. Mas aqui no desfecho da nossa história, o versos 18 e 20 diz: quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Ele retirou-se e começou a divulgar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam. Olha que interessante. Jesus liberta este homem. Os gerazenos pedem para Jesus sair daquela região. Jesus entra no barco para ir embora. O homem corre até Jesus e diz: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus diz: não. Parece estranho, não é? Porque Jesus não atendeu o pedido deste homem. Este homem que estava profundamente agradecido pelo Senhor, pela libertação que havia recebido. Seu coração estava cheio de amor, de gratidão, de afeição pela misericórdia do Senhor, pela graça de Jesus manifestada sobre ele. Esse homem entende que não existe nada melhor para fazer do que estar onde Jesus está. Esse homem quer se tornar um dos discípulos de Jesus. Ele está disposto a desistir do seu lar, da sua terra natal, está disposto a seguir a Jesus. Mas Jesus diz que não. Jesus não lhe deu permissão. E por que Jesus não permite que este homem o seguisse, mas ordenou que ele volte para o seu lar? Então vamos tentar entender aqui, queridos. Há certas coisas que é difícil de entender. A Bíblia mostra que esse homem, não fala por quanto tempo, ele tinha saído da sua casa e vivia lá nos sepulcros, de uma forma tão terrível. Provavelmente sua família não o havia por algum tempo, a não ser sobre este poder de Satanás. É mais provável que a família deste homem já o desse por morto, por causa das constantes apreensões em que vivia, a ansiedade, a tristeza. E então Jesus sabe que ali no seu lar era o lugar o modo pelo qual ele podia realmente glorificar a Deus. Que ele fosse para a sua casa e contasse para os seus parentes sobre a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Jesus ordenou esse homem retornasse para a sua casa, para que isso também nos servisse de lição, hoje para a igreja do Senhor, que a verdadeira obra missionária, meus queridos, começa em casa. As pessoas sonham em ir para fora para levar o Evangelho de Jesus, e Jesus diz: comece com a sua casa. Comece com os seus parentes, aqueles que sofreram pelo seu modo errado de vida.
O primeiro lugar onde nós devemos glorificar a Jesus. É lógico, precisamos glorificar o Senhor em todo lugar, em nossa vida pública, em nossa vida particular, mas na nossa própria casa, queridos, é o primeiro lugar que nós devemos testemunhar a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém sofreu por causa das nossas loucuras, foram os nossos pais. Onde nós fomos o pior, provavelmente foi dentro da nossa própria casa, no tempo em que a gente vivia num padrão mundano. Então é no nosso lar, é no lar onde o cristão, de um modo especial, tem a obrigação de ser uma carta viva de nosso Senhor Jesus Cristo. É no lar que o cristão tem o dever de mostrar a glória de Deus. Uma vez, uma pessoa chegou para o pastor, uma senhora chegou para o pastor e disse: pastor, eu posso vir morar aqui na igreja? Trazer as minhas coisas para cá, minha cama, e morar aqui dentro da igreja? E o pastor falou: mas por quê? Porque aqui dentro meu marido é um santo, mas lá em casa ele é um demônio. Que a gente não seja santo aos olhos dos nossos amigos, que nos veem pouco tempo, enquanto dentro de casa a gente é terrível. Então Jesus queria que aquele homem voltasse para sua casa e se tornasse uma testemunha viva da compaixão e misericórdia do Senhor perante os olhos de todo mundo. E a gente pode entender ainda, queridos, que este homem era um gentil, ele não era judeu. Imagina Jesus agora com o 13º discípulo gentil. Se os judeus já estavam rejeitando ele, imagina se ele leva um gentil como discípulo. Então Jesus diz: o lugar onde você vai me glorificar mesmo, não é me acompanhando em Jerusalém, mas é ficando aqui na sua cidade. E Jesus então não leva este homem como um discípulo para as terras da Judéia, mas deixa este homem em Decápolis como um missionário entre os gentios. E o que a gente aprende aqui, queridos, é que Jesus é totalmente sábio. Ele não é só todo poderoso, ele é totalmente sábio. Jesus sabe melhor do que ninguém onde nós devemos estar. A gente sonha muito, né, queridos? Se eu pudesse ir para tal lugar. Eu lembro de um rapaz que orava e dizia: Senhor, eu quero ser missionário, eu quero pregar para os japoneses, eu quero pregar para os chineses, eu quero pregar para os russos, eu quero ser missionário pelo mundo afora. E o Senhor perguntou para ele: onde você mora? Eu moro naquele prédio ali. Você sabe que naquele prédio tem japonês, tem chinês, tem americano, tem russo, tem argentino, tem... Seja um missionário lá. Você pode pregar para várias nações sem sair de casa. Mas isso não dá ibope, né? Queridos, a posição que nós devemos ocupar, o lugar que nós devemos ocupar, não é aquele que a gente deseja, mas é aquele que corresponde ao propósito do Senhor. E muitas vezes o lugar, a posição que o Senhor nos coloca não é totalmente agradável à nossa carne, mas é o lugar onde Cristo nos quer. E não só por causa das pessoas que precisam ouvir, mas por causa das pessoas que vão ser ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar. Eu cansei de ver cristãos dizer: eu queria trabalhar num lugar onde todo mundo fosse cristão, assim eu não teria problema. A gente podia orar, a gente podia glorificar a Deus. E a gente esquece que as pessoas são ferramentas de Deus para trabalhar com a dureza do nosso coração.
Então o Senhor nos coloca sempre no lugar certo. Amém, queridos? Muitas vezes, com as melhores intenções, nós somos inclinados a cair em grandes erros quanto aos planos de Deus para as nossas vidas, as escolhas, os movimentos e as carreiras profissionais. Por isso nós devemos sempre orar, como o salmista dizia para o Senhor: guia-me pelas veredas da tua justiça. Que o Senhor nos livre de sermos escravos das nossas próprias decisões precipitadas. Quantas vezes você fez algo e depois fala: não devia ter feito. Se tivesse orado antes, não teria feito. A gente precisa entender, queridos, que o lugar melhor, mais saudável para as nossas vidas, são os lugares que nos conservam humildes, onde nós entendemos a nossa própria natureza pecaminosa, e então nos voltamos mais para o estudo da palavra de Deus, para uma vida de oração, o lugar onde nos leva a buscar viver pela fé. Mas eu quero finalizar dizendo aqui, queridos, que independente do lugar onde nós somos colocados pelo Senhor, nós precisamos estar prontos para falar a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, seja aos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos inimigos. Precisamos sempre falar da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, da forma como Deus se fez homem para morrer numa cruz cruel em nosso lugar, para que com o seu precioso sangue nos lavasse de todos os nossos pecados. Falar de como Ele gloriosamente ressuscitou no terceiro dia e nos justificou diante do Pai com o seu sangue, e em breve Ele voltará para nos buscar. E este é o conselho que Paulo dá para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versos 23 ao 26, que diz assim: e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussão. Veja o que Paulo está dizendo: quando você for pregar o Evangelho, não entre em discussão. Não fica discutindo com as pessoas, não entra em questões tolas e inúteis. Ele continua: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e se libertarem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a sua vontade. O que Paulo está dizendo: entenda, essas pessoas que estão ao seu derredor, que não conhecem a Jesus, eles estão escravizados pelo diabo, eles perderam, como diz o texto aqui, eles perderam, onde que está aqui? Na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Eu estava confundindo com a outra versão que diz para que voltem à sensatez, que a gente deve buscar levar as pessoas de volta para a sensatez, porque o diabo fez elas perderem toda a sensatez e prendeu elas, numa armadilha, como diz o texto aqui. Eles foram presos para cumprirem a vontade do diabo. E então Paulo diz que a gente, sendo amável com as pessoas, não é chegar e acusar: você é um pecador que tem que ir para o inferno mesmo. Mas é chegar e dizer: olha, Jesus tem um plano para a sua vida. Aquele que se fez homem, aquele que morreu na cruz do Calvário, não precisava ter feito, mas Ele fez isto de uma maneira amável, sem entrar em discussões tolas, mas apto para ensinar, paciente,
Mostra Jesus para as pessoas. E finalizando com o que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha vergonha. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Não, eu não tenho vergonha de ser evangélico. Eu tenho vergonha do falso evangelho, mas do verdadeiro eu tenho prazer, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E foi isso que Jesus disse para o homem: você está agradecido por eu te libertar? Então vai, volta para a tua casa, vai para o meio daquelas pessoas que você tanto ofendeu, vai para o meio daquelas pessoas que você tanto prejudicou, vai para aquelas pessoas que você deu um péssimo testemunho, e mostra para elas o que é a graça de Deus. E o texto diz, queridos, que este homem foi por toda a Decápolis. Sabe o que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades. Ele percorreu 10 cidades. E o texto diz que ele estava anunciando Jesus. E o resultado é que as pessoas se admiravam de tudo aquele que ouviam ele falar. E eu vejo, queridos, que Jesus ainda teve misericórdia daqueles que o rejeitaram, quando deixou ali no meio deles uma testemunha. E aí a gente vê, as suas misericórdias duram para sempre. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta palavra. Sei que me prolonguei um pouquinho aqui, mas eu espero que você tenha entendido todas essas lições que nós podemos extrair desse texto, e que a gente possa se render a Jesus e dizer: cumpra em mim os teus planos. Amém? Curve a sua cabeça por uns instantes e fale com o Senhor.